Desde então, nós namoramos. Antes de Paulo Freire, 61, antes do golpe civil-militar. Antes do golpe, antes do Paulo Freire, antes de Eu tudo. sabia que era no 60, Era. mas eu pensei que tinha sido Não, naquele não. baile aqui. Não, a gente era bonito, os dois, jovens, ágeis, vibrantes, era outra conversa. Então a gente tem, eu pessoalmente tenho esse privilégio de ter o meu amigo da vida toda aqui conversando com a gente. Ele está lá tá lá ligado à exposição Pernambuco, experimental, e a Janaína mandou ele aqui para a gente e eu fiquei muito feliz. Agora, outra pessoa que tem que falar também, agora, ele é bem performático, ele é bem doidão, tá? Cuidado com ele. Agora, a Numa também vai falar, que ele merece dose dupla. Eu sou impaciente da Numa, Ciro. Pela psicanalista, eu sou impaciente. Então, conheci Jomar também em Recife. Tínhamos amigos comuns, as festas comuns, fazíamos loucuras comuns lá. Uma coisa importante, ele escreveu o manifesto tropicalista. Caetano, sempre que vai fazer show em Recife, ele oferece a Jomar. Nem sempre. Porque tem outras pessoas para ele oferecer então, também. ele é amado por todos os artistas que compreendem a arte libertadora. Não é utilitarista. A arte que liberta de verdade. E que, sobretudo, é libertina. Isso. Liberdade enquanto libertinagem. Não é não? Por isso que ele faz atentados poéticos. E foi professor de Chico César, porque ele é professor também em João Pessoa, na Paraíba, da Universidade da Paraíba. O maior comunicador. Esse, vocês vão entender o que é comunicação com Jomar. Pronto. Eu sou um impaciente da Numa, Ciro. Logo, nenhuma surpresa para você. Mas eu gostaria de uma coisa, da gente começar, porque eu resolvi começar com uma oração diferente. Eu queria ouvir alguns sons estranhos de vocês. Em nome do Pai ético, da mãe estética, das filhas e filhos de Zeus, Zoroastro, Zumbi dos Barbosas ou dos Palmares. Primeiro tem que ser para você. Santificados sejam vosso nome em lume das filhas e filhos do Espírito Santo de nossas interrogações. Seja feita a vossa vontade, assim na terra dos sem tela, sem teto, sem território, mas desejando todos os letramentos socio-históricos e palavrações. No mar, mares, abismos, o mar que eu estou achando que é a nossa mega universidade. No mar, mares, abismos, pelo fogo das pulsações transformadoras. O pão, trabalho nosso de cada dia, nos dai sempre desequilibrando museus, carnavais, entre experimentais e metaleiros dos circuitos audiovisuais. Venha a nós o vosso reino das errâncias de paz, justiça e liberdade,
além da retórica, das rimas e aliterações. Não nos deixeis cair em tentações do Deus mercado ou das ilusões partidárias reconvertidas democraticamente em lojas de conveniência. Troca, vende, você que na vez passada fez suas interrogações. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal e dos mais belos sentimentos das letras e artes expandidas. Agora e na hora de vossa morte, entre poetas do suicídio alternativo e os mais novos funcionários dos incentivos culturais. Pelo cotidiano das cidades violentadas, em nome do pai, mãe, Estado, nação, da nação, filhas e filhos bastardos, na e da República das Impunidades para Helena Ortiz. Depois dessa oração, volte a inicial. Perdi alguma coisa? Perdi alguma coisa? Perdi alguma coisa? O que foi? Não, não foi isso não. É um texto que dizia isso que foi lido agora, mais ou menos. Mas eu estava aqui e desapareceu. Ah, apareceu. Esse texto que foi lido agora foi a partir desse que foi publicado em outubro de 2011. Por favor, passem adiante. É Zerando a Reza. Passem adiante por aí. Porque a partir daí eu gosto muito. Eu digo que sou um leitor muito perdurante, voraz. Orado também pelos textos. Olha aqui para você. Ela vai ter que levar para a professora dela amanhã. Diga à sua professora que eu mandei para ela. Todos ganharam já o Zerando a Reza. Você não ganhou logo o nosso registrador de memórias. Esse é o dono do nosso circuito audiovisual. Quem pode agora sugerir, algumas pessoas aqui presentes podem ler aos poucos. Quem gostaria de começar? Lê assim, pelas pausas. Zerando a Reza. Ah, porque as pessoas não podem falar porque não tem microfone. Alô. Isso é cruel. Zerando a Reza. Jomar Muniz de Brito. Em nome do pai ético, da mãe estética, das filhas e filhos de Zeus, Zoroastro, Zumbi. Pai nosso que estás no céu, e mangues do Beberibe e Capibaribe, gerando incessantemente tudo que seja oceano. Isso é homenagem à megalomania pernambucana. E nós temos 2 rios que atravessam a cidade do Recife, que é o Beberibe e Capibaribe. E dizem os pernambucanos, nós dizemos, que numa escroquerie lacanina, quase uma lacanagem,
que esses dois rios, Capibaribe e Beberibe, se juntam e formam o oceano. Então, E também, quando os homens falam, os locutores na rádio, lá de Recife, eles dizem assim, Pernambuco falando para o mundo. E falindo para o mundo também. Quem não tem ainda, quem for chegar, é bom que vocês fiquem. Santificado seja vosso nome, em lume das filhas e filhos do Espírito Santo, de nossas interrogações. Venha a nós o vosso reino de paz, justiça e liberdade. Seja feita a nossa vontade, vossa vontade, assim na terra, sem tetos, nem territórios, mas desejando todos os letramentos e palavrões. No mar, mares, abismos, pelo fogo das pulsões, o bom trabalho nosso de cada dia nos dai sempre, desequilibrando carnavais e circuitos audiovisuais. Perdoai nossas ofensas, assim como não perdoaremos aos que nos ofendem, censuram, enganam e roubam impunemente. Não nos deixes cair em tentações do Deus mercado. Pelo mix de partidos políticos, em franquias de conveniência. Livrai-nos do mal e dos mais belos sentimentos das letras e literaturas, agora e na hora de nossa vossa morte, entre poetas do suicídio alternativo aos novos funcionários dos fundos culturais. Pelo cotidiano das cidades violentadas, no Alemão, na Maré, em nome do Pai, Mãe, Estado, Nação, filhas e filhos bastardos, na e da República das Impunidades. Amém. 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 Mas olha, eu digo amém, é para não dizer amém. Olha, eu queria mostrar a vocês que esse texto foi o primeiro. Hoje eu já li um com várias alterações, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, tem uma coisa... Olha, não digo amém. Não digo amém. Digam amém. Amém, amém. Digam amém. Mas há um problema que eu aprendi na nossa lacanagem. Se o desejo for muito intenso, se o desejo for realmente pulsante demais, não amem só, também mamem. O negócio é não dizer amém. Dizer amém fica chato. Só amém, concordando com tudo. Então, depois desta introdução carnavalizadora, em homenagem ao mar, eu gostaria aqui de começar que vocês fizessem perguntas. É interessante isso? Que vocês façam as perguntas que quiserem. Você fica com o microfone desse lado. É simples. É simples? Certo. A resposta tem que ser complexa. E agora? Todo mundo está ouvindo? É simples a pergunta, mas eu acho que... Oi? Vocês estão ouvindo? Eu não estou me ouvindo, mas tudo bem. Seu nome? Ângelo. Ângelo? Ângelo Melo. O que é poesia para você? Para mim, o que é poesia? Eu gostaria de dizer que eu me confundo entre a poesia, a prosa e a pop filosofia. Qualquer dessas coisas, vamos falar em letras de um modo geral, que a universidade está ligada ao departamento de letras, não está? As letras das quebradas. Eu digo que eu gosto mais de usar o conceito texto.
Então, o texto pode ser predominantemente prosaico, poético ou filosófico. Não precisa responder. E você diz que essa sua pergunta é simples. Veja a simplicidade do mar, como é complexa. O que é poesia? Então, eu trabalho com textos e o que eu estava, vou repetir o que eu disse ontem para um grupo, que eu não me assumo como poeta depois que eu já ouvi muitas vezes autores de poesia que dizem que quando eu faço um poema, pode demorar muito tempo, mas quando eu termino um poema, acho que aquele poema está feito, eu não mudo mais nada. Não tenho vontade de mudar nada. Quer dizer que ele acha que a coisa está perfeita. Então, eu sou totalmente indócil, como impaciente das lacanagens da Numa Ciro. Porque eu acho que tudo, eu tenho um desejo de mudar tudo, de mudar uma palavra, uma vírgula e tudo. Eu acho que isso é mais saudável, acreditar na mudança. Então, por isso, eu não uso assim, a coisa da poesia, nem de nenhuma arte. Quer dizer, você termina um filme, mas você pode fazer uma reedição dele. Então, nesse sentido, eu acho que as coisas são muito dinâmicas. Então, eu confio muito nesse dinamismo. O que é poesia? O que é poesia para mim? Deu para você compreender, aceitar não. Não digo amém. Mamem a poesia, mas não digo amém. Poesia tem nome ou fome? Mas vamos ouvir mais perguntas. Essa primeira já está registrada. Pode ser sobre qualquer coisa. Posso? Olha só, queria que você me dissesse como é que era fazer arte e cultura nos anos 60 e mesmo depois da ditadura militar, e gostaria também que você falasse qual o maior legado que os artistas de hoje em dia, essa moçada nova de periferia, estão conseguindo seguir da época dos anos 60. É uma pergunta da historicidade da cultura brasileira. Então, como era a poesia, como era a cultura na década de 70, no golpe militar, no golpe civil-militar e hoje, olha, não dá para responder. Eu acho o seguinte, tudo depende do desejo das pessoas. Por exemplo, para voltar para personalizar um pouco, eu me considero mais leitor do que propriamente autor. Então, eu digo que essas coisas que eu faço, eu sou coautor de atentados poéticos. Mas, para não parecer que isso é nada de modéstia ou de uma vaidade maior, eu acho que a coisa tem que ser em transe. Veja bem, porque eu digo que a gente vive em busca de uma poeticidade, que pode ser verbal, escrita, oral, audiovisual, gestual. A gente vive em busca de uma poeticidade. E essa poeticidade é interessante, mas causa trabalho. Então, para mim, o trabalho é ler. Eu gosto muito de ler e de refazer meus textos também. Eu descobri, antes de viajar, foi o que está me salvando aqui no Rio de Janeiro, um texto que eu tinha, Cartilha do Politicamente Incorreto. Mas aí eu resolvi reescrever isso, e eu estou colocando assim, escrevivendo no mar dos politicamente corretos e incorretos. Então, isso me deu muito trabalho aqui no hotel, reescrevendo esse texto, porque eu não queria mais aquele texto que eu escrevi antes. Olhe bem, a coisa da ditadura, do populismo, você falou, quer dizer, todo mundo fica muito espantado. Teve marcha essa semana passada, não foi? Dos gatos pingados. Sim, mas esse pessoal começa aos pouquinhos e vão crescendo. Então, outro dia, numa palestra sobre crise do comunismo, na Livraria Jaqueira, 2 palestradores muito competentes, professores de história. A conclusão foi dizer que a ditadura atualmente era a ditadura da grana.
Então, isso é tão complicado a gente explicar, porque é mais fácil fazer críticas ao comunismo, que não deu certo. Aí eu resolvi, com a minha empáfia de professor, dizer assim, o que é que vocês sugerem? Porque tinham muitos jovens, pessoal que vai fazer vestibular, esse tema crise do comunismo. Olha bem, a Livraria Jaqueira fica num bairro lá do Recife. Eu fui convidado uma vez para debater com um artista amigo meu, chamado Raul Córdoba, sobre arte contemporânea. Mas eles têm 2 projetos, mensalmente, que têm uma continuidade. No primeiro sábado de cada mês é um projeto chamado Palavras Cruzadas, onde é um professor de história que ele joga a história com tudo. Aí define um tema e convida pessoas, tem um mediador e as pessoas falam. Então, nessa última encontro sobre crise do comunismo, tinha muita gente jovem, realmente. Eu disse, o que é que vocês sugerem para o pessoal mais jovem ler? Porque ficar criticando só o comunismo que não deu certo. Aí eu me lembro de um livro que me agradou muito, Socialismo Difícil, de André Gorz. Gorz é G-O-R-C. Ninguém fala mais nesse autor, mas ele existe. Então, Socialismo Difícil. Eu gostei muito desse livro. E depois disse, porque tem as pessoas que ficam querendo entrar para o Marx, eu digo, manuscritos econômico-filosóficos. Eu gosto muito, porque fala na educação e tem aquela pergunta-chave, quem educa os educadores? Então, é isso. Eu não sei mesmo, não, o que fazer da minha vida. Perguntas? Eu. Você. Juliana, meu nome. Diga, Juliana. Eu li na pré-aula os textos, artigos falando sobre você no site das Quebradas. E teve uma coisa assim em particular que me parou. Quando você cita que você não permite a mercantilização de si mesmo. Eu acho isso assim mais do que atual, especialmente em se tratar de poesia e pop filosofia ou prosa. Mas eu queria saber de você como que de maneira pessoal você se situa nessa posição que você optou, nessa escolha que você fez. Como que funciona isso assim no dia a dia, no seu cotidiano? Eu vou falar do meu cotidiano, fazendo um pouco de memorialismo, que eu sou contra o memorialismo, mas não posso. Velhinho não pode ser contra o memorialismo. Então é o seguinte, a minha situação, para dizer muito rapidamente, eu era um intelectual que sempre gostei muito de cinema, de literatura, de arte de um modo geral, e trabalhei com Paulo Freire, a equipe inicial do chamado, que era o método de alfabetização, mas a coisa depois ficou tão ampla que disseram, não é só um método de alfabetização, é um sistema de educação de jovens e adultos. Então, por ter trabalhado com Paulo Freire, eu fui aposentado da UFPE com 17 anos de idade. Não, desculpe, 27 anos de idade. Consegui continuar na Universidade da Paraíba como professor de filosofia, que a minha formação era de filosofia. Mas acontece que depois desse fantasma perigoso do Paulo Freire, porque eu tenho que fazer essa referência aqui mais uma vez, foi um militar, que era um major, eu agora me lembrei até o nome dele, mas não vou citar, que deve ser coronelíssimo, então já general, ou já pode ter morrido. Então, ele foi escolhido para ir do Rio de Janeiro para interrogar o pessoal lá do Paulo Freire. Ele era um militar, um major intelectual.
Então, eu me lembro que a pergunta última que ele fez para mim, antes de me levar para ser preso, ficar lá no Forte das Cinco Pontas, ele dirigindo um carro maravilhoso, disse, você não acha que esse trabalho do Paulo Freire ia gerar o comunismo no Brasil? Eu disse, olha, eu não posso achar isso de modo algum, porque Paulo Freire era tão católico, ia à missa e comungava todo domingo, como é que uma pessoa dessa vai querer o comunismo, que na época era visto como uma ameaça total. E isso foi em 64. Depois, eu continuei na Paraíba, dando as aulas de filosofia, todas as disciplinas que pediam, eu aceitava, menos ética. Porque tinha muitos padres, não, os padres sabem falar de ética melhor do que eu. Eu ensinava introdução à filosofia, teoria do conhecimento, estética, mas a ética eu dizia não, pode ficar com os padres, que eram pessoas muito boas. Não, e eles eram professores queridos, alunos gostavam. Mas eu não tinha segurança para falar, eu ia falar de Sartre, de Simone de Beauvoir, poxa, não. Então, lá na Paraíba, eu me envolvi com o tropicalismo, começando o tropicalismo. Aí, pronto. O tropicalismo me pegou. Eu não fui aposentado logo, mas eu fiquei impedido de lecionar, de acordo com a ordem lá do maior. Não podia ensinar, dar aulas. Mas aí eu já era efetivo, não podia me demitir. Aí fiquei esperando pelo AI-5 para voltar às minhas atividades de professor. Agora, tem uma coisa muito interessante, que eu achava que a única coisa que eu sabia ser como profissional era dar aula, era ser professor. E o que é que eu ia fazer na década de 70? Inventamos umas coisas, umas dinâmicas de grupo, uns cursos intensivos de comunicação e criatividade, mas surgiu uma coisa muito boa que me salvou, foi uma... Sim, eu tentei, será que eu posso ensinar na Católica? Não, porque recebe verbas federais, não pode. Então, uma prima minha descobriu uma faculdade, uma escola, que era de nível superior e que era particular, Escola Superior de Relações Públicas. E a essa altura eu já estava metido na comunicação, na teoria da comunicação, no seminário de comunicação. Quando ela foi falar com o diretor da escola, claro, negou o meu passado. Não disse nada, que eu tinha isso, aquilo outro. Então ele disse, por coincidência, o nosso professor de comunicação está indo morar em Minas, estamos sem professor, então esse. Então eu passei a década de 70, dando semestralmente, eu tinha 140 alunos de aula. Eram 70 em cada turma. Eu ensinava em 2 turmas. Então, por semestre, 140, uma coisa dessa. Então, as aulas eram à noite. E o que fazer durante o dia? Só lendo, surgiu o Super 8, o fenômeno do Super 8. Uma amiga minha foi fazer mestrado nos Estados Unidos, sabia que eu gostava muito de cinema, trouxe uma câmerazinha de Super 8. Aí nós começamos fazendo o Super 8. Eu acho que dá para responder assim, as agruras. Alguém sabe o que é Super 8 aqui? É a bitola, como tem 35 milímetros, 16 milímetros, 35, 75, era uma bitola mínima, película. Mas é película. Aí no Pernambuco já é em vídeo, transformado o Super 8 em, como é que chama, meu Deus? Digital, VHS. Boa tarde, meu nome é Orlando, aqui. No seu entendimento, a poesia brasileira ela é marcada, pontuada por um regionalismo ou ela tende à universalidade? Ela tende para tudo. Ela tende para tudo. Tem os autores mais localistas, que não são nem regionais, são localistas, e são outros que têm o desejo da universalidade. A gente não pode generalizar. Agora, a minha experiência, não só com os poetas, mas com os artistas de um modo geral,
é que a gente não deve ser muito sincero. Porque se mostra um texto para você e você dê sua opinião. Eu digo, deixa eu pensar primeiro. Porque é mais ou menos como... não é só o artista, não. São os seres humanos, de um modo geral. Você pensa que tem um grande amigo, uma grande amiga. Em determinado momento ela disse, olha, eu gostaria que você dissesse a sua opinião sincera sobre mim. Se você diz, perde um amigo ou amiga. Então eu aprendi, eu tenho esse trauma juvenil e aprendi. E hoje em dia uma tendência que eu acho muito forte é essa ditadura da grana e da mídia, de um modo geral, que as pessoas batalham muito para aparecer. Tem essa coisa. Então acontece o seguinte, que eu acho que o narcisismo é uma coisa bonita, né? Renarcisar-se é preciso. Eu já ouvi até uma psicanalista, que eu gostei muito dela, falando. Agora eu acho que está acontecendo, pelo menos é a minha vivência de convivência, um fenômeno que tem uma palavra feia, que eu acho uma palavra feia, mas eu acho que é o fenômeno que eu presencio. É o egolombrismo. Então aí, entendeu? O ego fica inflado demais e não aceita críticas. Eu sou partidário da dúvida permanente. Sobretudo, egolombrismo, parece até uma lombriga. Um lombrismo, uma lombra grande. Entendeu? Egolombrismo. Eu tenho usado isso e algumas pessoas usam. E outra coisa também é o fenômeno da brodagem. A brodagem é a camaradagem. Então, para os amigos, tudo. Para os que não... A brodagem. Então, eu fico entre o egolombrismo, a brodagem. Eu posso dizer que estou aqui também, nesse momento, por uma questão de brodagem. Se eu não fosse amigo da Heloísa, nem da Clarissa Diniz, que está sendo a nossa reitora dessa mega universidade do mar, porque eu fui quem falei para a Clarissa Diniz sobre as quebradas. E Clarissa Diniz me fascinou muito, além da beleza dela e da inteligência, porque ela sabe ler a mão esquerda das pessoas. Aí eu disse, um dia uns amigos meus, ela leu a mão, sobretudo de umas amigas, ficaram, Jomar, você não vai... Ela já trabalhou muito hoje, foi durante o jantar. Não vou... Eu quero que Clarissa leia minhas mãos nas quebradas. Aí ela disse, mas agora já passou, esse meu afã já passou. Entendeu? Pode, para quê? Aí seria egolombrismo da minha parte. Ela pegar aqui minha mão esquerda e ficar dizendo coisas. E você, como vai... Agora eu faço uma pergunta, porque eu li o seu projeto de um agito cultural portuário, né? no Porto, não é isso? Então, aí eu fiquei pensando que era já um desdobramento das quebradas, um transbordamento das quebradas, foi o que eu entendi. Agora, o ponto-chave são os patrocinadores, não é isso? Para convocar pessoas, todo mundo pergunta, quanto é que você vai ganhar, quanto é que eu posso... Não, porque as pessoas precisam também. Né? Então, eu fiquei pensando, esse projeto é muito interessante, mas a dificuldade são os patrocinadores. Não é isso, seu projeto? Como é o nome? Tem as quebradas, o nome é bonito. Eu guardei, vou levar para o Recife. Quebradeiros Conectando Cultura. Olha, quebradeiros em conexão de cultura. Conectando cultura. Está vendo as quebradas, Heloísa? Conectando culturas e culturações para não dizerem amém. Para dizer amém. Mas vamos ouvir mais. Tinha alguma pergunta que ficou? Clarice. Eu sou Clarice. Sou Clarice, sou do Piauí. E eu... Viva Torquato Neto! Viva! Viva Torquato. Temos que conhecer os poetas, porque eu conheço muitos poetas que não leem os coleguinhas, entendeu? Não leem, sobretudo, os que já morreram. Precisa ler para a gente... Eu queria... Diga.
Bom, eu queria fazer duas, na verdade, uma pergunta e um pedido. A pergunta é o que é Pernambucália? E a outra coisa que eu gostaria era que o senhor mandasse, esse ano o Torquato faz 70 anos. Então, eu queria saber que recado o senhor mandaria para ele hoje. É o Torquato, é? Olhe, eu conheço toda a obra de Torquato, sou grande fã. Mas eu já sofri muito por conta do Torquato. Porque lá em Recife houve um seminário de estudantes de comunicação, de não sei o quê, e eu fui convidado para fazer uma palestra e não sei por que entrou o Torquato nessa palestra. E fizeram muitas perguntas a mim, por mais que eu dissesse que conhecia a obra de Torquato e admirava, era leitor de Torquato, mas tinha um pessoal bem jovem que dizia, olhe, o problema é que o Torquato é quem veio dar uma força ideológica ao tropicalismo. E Caetano e Gil não reconhecem isso. Aí eu achei esse discurso um tanto perverso, diferente das minhas perversões, que eu sou mais ecumênico nesse sentido. Qual é a palavra que o Malter usa muito? Amálgama, porque eu gosto das amálgamas, das interações, embora eu goste também das contradições e contradicções. Então, o Torquato, eu tenho medo de... eu já fui várias vezes e gostei muito da cidade, mas de encontrar ainda, porque eu acho que foi criado, o suicídio dele deixou uma marca insuperável. E eu me impressionava, sobretudo, esse pessoal que estava mais oriçado, como se eu fosse até contra. Eu digo, eu não sou contra, não. Agora, esse negócio de dizer o viés ideológico do tropicalismo, esse discurso eu não concordo, simplesmente. Eu acho, não tenho como comprovar isso. Fica como uma espécie de fla-flu. Falar em fla-flu, eu vou fazer uma propaganda, primeiro comercial. Eu não participo diretamente, não. Não é egolombrismo meu, não. O cinema pernambucano está no auge, no momento. O cinema pernambucano superou tudo. Não são essas comédias da Globo, essa coisa que a Globo está fazendo, papapá. Então, criou-se um verdadeiro fla-flu para mostrar que cultura tem umas tensões assim, que são muito personalizadas. O Febre do Rato e O Som ao Redor. Dois filmes que tiveram muita repercussão. O Som ao Redor teve maior, por causa nos Estados Unidos, etc. E eu gosto dos dois filmes, mas eu sou mais por um terceiro. Aí eu digo, olha, dentro desse fla-flu, eu sou mais Verônica. Meu nome não é Verônica, não, eu explico para algum tal de pensar que meu nome de guerra seja Verônica. Era uma vez eu, Verônica, eu sou mais desse filme, que está dentro do contexto. Era uma vez eu, Verônica. É o mesmo diretor do cinema Aspirinas e Urubus, que é um clássico, né? É o mesmo diretor. Tecnicamente? Hein? Tecnicamente? Eu não sei o que é tecnicamente. Hein? Não, para mim, todos são muito bem feitos tecnicamente. São várias opções técnicas e estéticas. É verdade. Ah, e tem mais. Esse eu estou comprometido. Será que vocês viram? É tatuagem. Vocês Homenagem a viram? você naquele filme. Homenagem, não sei. Também. Porque usaram muitas coisas do Super 8, mas de uma maneira que não querem. Não, eu sou amigo do diretor, mas eu fugi de qualquer brodagem maior, porque eu sabia que seria representado no filme. Eu digo, então, se vocês querem mostrar para um rapaz que não me conhece, um ator, parece que foi de São Paulo, que vai fazer meu personagem do professor, mostre um filme meu, que eu trabalho nesse filme, para ele ver como é. Viu? Então, a brodagem é um problema seríssimo. Viu? Ô, mestre. Diga, diga. O Wellington. O Wellington? É o Wellington, não é? Sim, um paraibano que cariocou. Me diga uma coisa, mestre.
Pela sua jovialidade, a impressão que eu tenho é de que o senhor prefere mais falar com nós vivos do que os imortais. Não, porque eu Mas eu tenho medo de ir para a sessão espírita. Mas uma curiosidade. Eu respeito muito e admiro a mediunidade. Uma curiosidade. Eu li qualquer coisa que o Zé Ramalho escreveu sobre o encontro dele com Raul Seixas. Apenas por hipótese, embora eu prefira que o senhor fale conosco, ou nos encontre sempre. Mas se porventura lhe ocorresse a possibilidade, com quem seria esse, qual seria esse grande encontro? Do senhor com quem, como seria esse encontro emblemático entre o Zé e o Raul? E é uma pergunta. Outra é bem rápida. O senhor disse que não é contra o memorialismo. Estou fazendo tanta memória aqui, mas são memórias fingidas e compartilhadas. São memórias, assim, lacaninas. Porque eu leio muito Lacan, o pessoal não admite, porque diz que Lacan é muito difícil. Eu digo, mas eu leio, sei que é difícil, não entendo, mas gosto. Então, aí isso é uma lacanagem. Aí um dia, em São Paulo, falando que gostava, que uma pessoa que eu respeitava muito, e disse, Freud, por que falar em Freud? Eu digo, menino, você não fala nem em Freud? E o Lacan. Aí quando eu disse, olha, as lacanagens são necessárias. Aí veio um rapazinho jovem e disse, eu sou psicanalista, eu sou lacanino. Aí eu gostei, pronto, por falar nisso, o filme O Som ao Redor, que tem um cachorro, um grande ator, eu digo que é um filme lacanino. O cachorro é fundamental no Som ao Redor. É um filme lacanino. Sim, mas... Eu fico muito curioso. Então, segunda pergunta, muito curiosidade. Agora, peraí, tem um filme sobre quem fez um filme muito bom. Eu conheço um filme feito na Paraíba sobre Zé Ramalho, chamado Avô Rai. Eu gostei. Me chamaram para debater o filme, eu gostei. E botaram um amigo meu que ele destrói tudo. Mas ele tem capacidade para destruir, porque ele analisa falhazinhas mínimas. Aí me colocaram junto dele justamente para amenizar. Ele ia destruir, eu não ia destruir. Eu ficava vendo que eu gostei do filme. Entendeu? Gilmar, a cachorra do Lacan se chamava Justine. Aquela do Sartre, a Justine da filosofia. Olha, tá vendo? É por isso que eu sou impaciente da Numa. Numa que já brilhou muito na Academia Brasileira de Letras. Brilhou demais. Sim, então a história é essa. Eu não quero reencontrar com ninguém, não. Não, tá bom. Então... Não basta isso, sem aparecer, não. Não, porque honestamente, porque a gente tem que ter uma certa cumplicidade, um certo desejo interior, uma motivação. Pronto, eu fui, por sorte, encontrei duas amigas aqui, por acaso, no mar, e elas disseram, Omar, nós vamos ao show do Zé Miguel Wisnik. Eu estava sem fazer nada no domingo de noite, eu gosto do Zé Miguel Wisnik. Fui lá, o show muito bom. Né? A segunda pergunta é... Segunda pergunta. Faça a terceira logo. Pule a segunda e faça a terceira. Beleza. A terceira é mais Você mencionou o Paulo Freire. Eu sou Sim. educador, e também, além de educador e poeta. Muito me instiga lembrar de alguma história, alguma experiência que tenha sido impactante, emocionante, divertida entre o senhor e esse grande mestre da educação. Paulo Freire? Paulo Freire não gostava de coisas divertidas, não. Eu posso ser engraçado, mas ele era muito sério. Agora eu vou dizer uma coisa inédita, parece até egolombrismo. Estou falando, eu acho que eu sou egolombrista. O meu primeiro livro, quem leu primeiro foi Paulo Freire, Contradições do Homem Brasileiro. Saiu em 64. Olha a sorte que eu tive. Que o livro foi apreendido. O Eduardo Portela devolveu para mim, mandou para minha casa os livros de volta. O que é que eu vou fazer com esses livros? A minha mãe disse, eu tenho um baú aqui. Tinha um baú que eu não sabia. Botamos os livros nesse baú. Então, a história, como foi mesmo que eu gostava? Uma história que tenha sido impactante, você já mencionou, de ter sido o Sim, primeiro então leitor do ele livro. foi
Nós estávamos em Brasília, no Hotel Nacional, olha as contradições maravilhosas do Brasil, para fazer um trabalho popular, que era o Sistema Paulo Freire de Educação de Adultos. Paulo, a esposa dele, eu fui escolhido da equipe para trabalhar em Brasília com ele, porque eu era o único solteiro do grupo. Os outros tinham mulher e filho, não tem que ser Jomar. Aí, em Brasília, nós fomos, e eu estava escrevendo Contradições do Homem Brasileiro. Eu ficava entre Brasília e Recife, e um dia eu mostrei para ele dar a leitura dele, entendeu? Porque era um livro que eu falava nas coisas da cultura do momento, na fase da década de 60, desde a Bossa Nova até o MCP, o CPC, Paulo Freire. Então, isso já foi considerado subversivo, o livro, né? Mas venha cá, se vocês começarem a fazer perguntas egolombristas, eu vou passar outro texto. Se não me engano, parece que Heloísa opinou sobre esse texto. Poesia tem nome ou fome? Se tinha alguém com uma pergunta na garganta. Eu tenho uma pergunta na garganta, mestre. Sim, sim. A minha pergunta, na verdade, é uma provocação. Você que chegou um pouquinho tarde, vai distribuir isso com todo mundo. Mas diga, faça. A minha pergunta é, o poeta é um fingidor? Ai dele se não fosse. Ai do ser humano que não saiba ser um fingidor. Porque o fingimento é uma coisa tão bonita, não é? Olha, poesia tem nome ou fome? Eu tenho a impressão que você opinou pela internet. Não. Eu queria que você soubesse, mas está vindo aí. Está passando. Diga, faça. Eu também queria até perguntar sobre poesia e fome. Tem uma pessoa que eu gosto muito na literatura nacional, nos pensadores nacionais, que é o Josué de Castro. E ele influenciou a rapaziada que fez o Mangue Beat. Eu queria saber, assim, se tem... Aonde Pernambuco tem mais fome de poesia? Desculpa. Se você conhece a turma atual da poesia e aonde Pernambuco tem mais fome de poesia? Olha, tem um poeta que é alternativo, que eu gosto muito porque ele é muito performático, que é o Miró. Saiu atualmente um livro grande reunindo... Você conhece, não, o Miró? Então, o Miró me chama muita atenção, porque o texto dele é interessante, mas é o texto dele em performance, que ele faz as performances, entendeu? Não estou preparado para citar poetas pernambucanos, nem paraibanos. Hein? Ele faz rap também? Que eu saiba, não. Hoje vai ter uma coisa de rap por aqui, né? Então... Viu, então... Se esse pessoal que se inspirou, Josué de Castro, está dentro do Pernambuco experimental. O Josué de Castro está bem presente, né? Eu gosto muito do grupo. Agora, tem uma coisa interessante. Para o Mangue Beat ele se colocar como produto cultural, tem um amigo meu que diz uma coisa interessante. Eu soube do Mangue Beat em São Paulo, porque não tinha ele veio do Recife para São Paulo e não tinha ainda essa eclosão do Mangue Beat, existia. Mas aí ele viu em São Paulo a mídia falando, eu disse, olha, eu gostei. O Fred 04, eles escrevem também, eu gosto do trabalho deles. Agora, tem uma questão, para conseguir assim, uma posição, eles negam, por exemplo, o que eles fizeram. Tem pessoas que dizem, o seu Valença já fazia também, mas não era como um grupo, não era como um coletivo. A grande experiência que eu tenho de admiração na cultura contemporânea, isso eu vejo mais nas artes visuais. Sem falar nem no cinema,
Porque o cinema ninguém pode fazer nada individualmente, tem que ser em grupo mesmo. Mas são os coletivos. Então, já a poesia não é uma coisa mais individualizada. Não é? Mas as artes visuais tendem muito aos coletivos. Isso eu gosto disso. Entendeu? Sim, tem os saraus famosos. Não é isso? São fortes. Hein? Aonde? Ouviram todos? Achei que você iria fazer um comentário a respeito dessa questão da... ia fazer um comentário a respeito dessa dificuldade da cultura fluir, né? Já que a cultura está completamente dependente dos editais e dos patrocinadores. Eu acho que você ia falar alguma coisa no início da aula a esse respeito, ou não? Não, foi Essa naquele texto que eu falo nos fundos, nos neon-funcionários, porque tem agora, vem umas palavras que temos que usar. Teve uma época que era meta, por conta da metalinguagem. Agora a palavra é trans. Então você não pode dizer que um artista gráfico ele tem uma tendência expressionista ou cubista, tem que dizer transexpressionista ou transcubista. Na poesia, eu acho que há um vale tudo, entendeu? É muito aberto o campo. Não tem assim correntes. Eu acho isso ótimo. Qual foi esse texto que andou por aí, circulando? Ah, sim, cadê? Mas eu não estou sem o texto aqui. Sim. Mamulengo Sorriso. Eu gosto muito do Mamulengo Sorriso. Obrigado, obrigado. Ela é punk. É o popular punk. Parabéns. Parabéns, parabéns. Todo mundo está com esse texto. Clarissa Diniz. Esta é a minha musa, super musa. E não leu a minha mão ainda esquerda. Ela não teve tempo. Ela agora diz quando quiser, eu quero lá. Eu posso querer aqui na mega universidade, que ela tem 1000 reuniões, eu só posso falar com você daqui a meia hora e não sei o que, é reunião demais. Eu vou oferecer um jantar aos pais dela, que eu não conheço pessoalmente, mas só por telefone eu vou oferecer um jantar. Eu não sei cozinhar não, eu ofereço jantar nos restaurantes. Para falar que a filha está trabalhando demais. Vou falar com Rosiana e... Hermano. E esse texto, vamos ler esse texto.
Agora eu vou ler esse texto como se fosse também para... Não, aqui não tem não. Quem tem mais esse texto? Poesia tem nome ou fome? É porque aqui tem minhas preferências aqui também, não é? Dá a impressão que você mandou um e-mail sobre isso. Mandou, tá lembrado agora? Ninguém sabe quem seja esta senhora, ou senhorinha, tão fogosa e fulgurante. Ninguém sabe o que ela quer de nós. Fêmea tão safo e surfistinha. Quem? Entre lugares da sensualidade. Quando? Ninguém decifra seus enigmas e paradoxos. Mas alguém consegue ser cúmplice dessa intérprete mais Pandora, porque busca teorizar seus repentes. Cordelista dos sertões aos maremotos. Ninguém traduz condições de possibilidade de sua eterna e carente modernidade. Além dos modernismos de outrora no agora. Seria o pós-tudo de nós contemporâneos? Ela se pergunta e não ousamos replicá-la. Ninguém é de ninguém, mesmo dela. Descompasso de cânones, desatino dos fundamentalistas, desmanche de tardios romantismos. Alguém imagina a moça tão abusada, mal comportada em qualquer academia? Ela continua preferindo a memória das pedras. Há recifes e buracos do mundo transfigurados por Iesu Caero. Agora eu vou parar para dar a informação. Iesu Caero, um rapaz jovem, que de repente faz umas exposições lá no Recife, e o trabalho dele, ele pinta umas pedras. Ele viaja para os interiores, pinta as pedras, 2, 3 meses, ele volta para ver como as pedras estão e fotografa.